Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou o Lucas Jorge da Silva. E no nosso episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre flows de rede e como utilizá-los para gerenciar, monitorar, prever tendências de tráfego e identificar comportamentos suspeitos na rede. Esse é um episódio do nosso quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita. Inscreva-se, compartilhe esse episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 em vídeo pelo YouTube. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos. Navegue até a aba podcast e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos ao episódio, vamos para os avisos iniciais. Anote na sua agenda a data da Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil. Ela vai acontecer de 7 a 11 de dezembro de 2026 no Centro de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo, capital. Na segunda e terça, dias 7 e 8, teremos os encontros do GTR e GTS. Na quarta e quinta, 9 e 10, realizaremos o X-Fórum. E na sexta-feira, dia 11, teremos o Fórum Bcop. Esperamos encontrar você lá. Se inscreva para o nosso curso do programa AceleraNet. Teremos a próxima turma de 2026 da formação técnica de ISPs que vai acontecer de 21 a 25 de setembro de 2026, lá em Blumenau, Santa Catarina. Então não percam. Logo mais, teremos a segunda edição da Semana de Capacitação de 2026. Ela será online e vai acontecer de 14 a 18 de setembro, às 9 horas, horário de Brasília. Então não percam. O convidado de hoje é o Alexandre Berto Nogueira, analista de segurança de redes na Unicamp. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Seja bem-vindo, Alexandre, ao nosso podcast Camada 8. Como é de costume, a gente pede aí para o nosso convidado falar um pouquinho de si. Então, conta para o nosso público quem é o Alexandre Berto Nogueira e aonde você trabalha. Olá, Eduardo. Olá, Lucas. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Alexandre, sou esposo da Raquel há 25 anos, completar bodas de prata agora em janeiro, pai da Mirella, pai da Ana Carolina. Sou uma pessoa muito curiosa, criativa e eu trabalho na Unicamp já faz quase 30 anos. Trabalho com redes desde 2001. E amo o que eu faço, gosto muito do ambiente de trabalho e sempre busco estar implementando coisas novas. A gente sabe que o ambiente público nem sempre ele tem o maior número de recursos possíveis, então a criatividade e ser autodidata, ele é essencial para o que a gente precisa fazer. E acredito que isso tudo se encaixa no tema que nós vamos falar hoje. Então, Alexandre, você falou que trabalha aí como analista de redes, né? E a gente gosta de saber como que foi essa trajetória, né? Você sempre gostou disso? Foi por acidente? Alguém te indicou? Alguém da família falou, ó, vai fazer redes que é bom? Rapaz, se a gente ir lá para os tempos antigos, eu no começo eu não queria ir para a área de TI, eu queria trabalhar com a área de biologia. Depois quis fazer física, mas acabei entrando na área de TI lá nos primórdios do MS-DOS, DBase. E aí acabei fazendo processamento de dados, aí fui pro Hemocentro Banco de Sangue em 95 trabalhar como programador. Em 98 comecei a desenvolver trabalho de suporte já, um começo com redes, meus primeiros contatos com redes, suítes camada 3, 2 e 3. E aí surgiu a oportunidade de um concurso público lá no Centro de Computação, lá na Unicamp, onde eu entrei em julho de 2001. E lá eu tive a oportunidade de me especializar na área de redes WAN, Frame Relay, SDH, a parte de switches, routers, camada 3, camada 7, e assim fui desenvolvendo. Lá para as indas lá de 2015, 2016, comecei a ter os primeiros contatos do que é flows de rede, tá? Essa foi minha trajetória. Só que em 2018 eu acho que teve um reset assim na minha vida. Eu falei, bom, eu queria fazer coisas diferentes, tá? Tenho uma bagagem muito boa em redes e eu queria fazer algo diferente, algo que me desse
oportunidade de estar compartilhando também muitas informações que eu tinha. E aí surgiu uma vaga na área do Search, na área de segurança da informação lá no Unicamp, e consegui entrar e desempenho desde 2018 até hoje como analista de segurança de redes. E isso tem sido muito bom, pude aperfeiçoar os conhecimentos, pude me aprofundar no conhecimento de flows de rede e em outras características, outros temas que envolvem a segurança da informação. E só dando uma atenção no algo que você falou, é que você começou ali em várias áreas na parte de tecnologia, foi avançando, Sim. foi trabalhando com essa parte de infraestrutura, e hoje você está mais focado na parte de segurança. Isso. E eu queria que você falasse aí pro nosso público o quão importante foi ter essa base de infraestrutura para trabalhar com segurança. Olha, é imprescindível na área de segurança da informação você ter essa base de redes. Isso é muito importante. Você não vai conseguir desempenhar um bom trabalho como analista de segurança se você não tiver a parte de redes sedimentada e como base na sua vida profissional. Então essa seria a primeira orientação que eu daria para uma pessoa que quer começar na área de segurança. Uhum. Aprenda redes, do básico, e vá se inteirando, vá fazendo testes, se aprofundando, e logo você já está se desenvolvendo muito bem. E outra, você tendo a parte de redes bem fundamentada na sua vida, você vai conseguir uma estilingada na sua vida, na carreira de segurança da informação. Porque é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Porque hoje segurança, acho que é um dos temas de tecnologia, assim, mais em enfoque, né? Porque a gente todo dia tem um ataque, tem um novo tipo de problema aí de segurança, e aí o pessoal fica interessado, mas não sabe por onde começar. Então, parte de redes, assim, é o ponto zero ali que a pessoa tem que partir. Como que você vai entender um ataque, como você vai entender um sinal de comprometimento no seu ambiente se você não tem a parte que envolve a comunicação. E no caso de protocolos de rede, a comunicação de rede. E mais que isso, né? Porque você falou que sabe também desenvolvimento, né? Começou nisso, né? Quase foi a carreira DevSecOps, né? Você sabe já um pouquinho de operacional de rede, sabe de segurança e sabe de desenvolvimento, né? O cara já permeou tudo ali, né? Da parte, gabaritou ali os assuntos, né? Pinguei em alguns momentos, sim. Pinguei principalmente a parte de lógica, né? No começo sempre é mais complicado, mas sim, foi base. Porque tem muita coisa no ambiente atual que nós trabalhamos que nós precisamos interagir um pouco com o desenvolvimento, certo? Então, um pouco de script, um pouco de PHP, um pouco de HTML, você vai ter que saber. Se você quer apresentar algo diferente, se você quer ter alguma informação, fazer algum tipo de trabalho diferenciado, você vai ter que ter pelo menos um entendimento daquilo que você está fazendo. Uhum. E só tem a agregar. Essa é uma agregação boa que você faz para sua carreira. Perfeito, mas vamos entrar agora então num assunto do episódio que é flows, né? Que você já deu spoiler aí no comecinho. Eu queria que você explicasse aí pro nosso espectador o que são flows e por que isso é importante. Rapaz, isso aí muitos profissionais da área da segurança da informação, até hoje, não vão conseguir bater o martelo que é flows de rede. Mas uma vez que você começa a trabalhar, você vai conseguir caracterizar. A gente pode falar que flows de rede são os pacotes que passam no equipamento de rede. O flow de rede ele não vai pegar o conteúdo daquele pacote, mas tem um programa naquele ativo de rede, naquele switch, naquele roteador baseado em software, seja Linux ou seja BSD. É um agente, né, o que a gente chama, que ele vai pegar aquela informação daquele pacote, vai trabalhar com ela, com alguns contadores, e vai mandar para um coletor, tá certo? Esse coletor vai estar recebendo essas informações desses pacotes de todos os seus ativos de rede, vai armazenar e para futura análise que você vai fazer, tá certo? Então, assim, a topologia é muito simples, tá? O entendimento que você tem que ter é o básico para você poder implementar isso, tá certo? Mas basicamente flows de rede é isso, é o pacote que vai passar pelo seu ativo de rede, o software que está lá no ativo, no switch, no seu router, vai pegar aquela informação e vai te enviar essa informação daquele pacote. Dessa forma você vai saber o que está passando por dentro da minha rede. E como que você faz isso? Você espelha uma porta
para jogar nesse coletor, você manda um compilado, é o pacote inteiro que você tem que mandar? Você tem que coletar toda a informação? Perfeito. Cada pacote, ele é constituído basicamente de um cabeçalho e um payload, né? Onde é armazenado os dados. A gente não pega o agente, né? O software que está no seu ativo de rede, ele não pega aquela informação do payload, tá? Ele vai pegar a informação do cabeçalho do pacote, tá certo? E vai guardar. Quando ele tiver vários cabeçalhos, ele vai pegar aquela informação só daqueles cabeçalhos e vai enviar para você, para o seu coletor. É isso, tá? Então não é todo o pacote que é enviado para você, tá certo? Então esse movimento a gente chama de agente. Então, por exemplo, o switch tem um agente, o equipamento de rede seu, um roteador, por exemplo, Linux, tem um agente, e ele vai enviar para onde? Ele vai enviar para um servidor seu que a gente chama de coletor. Esse coletor ele vai receber todas as informações e vai armazenar. Às vezes é um banco de dados, às vezes é um banco de dados não relacional, ele vai estar armazenando lá. Uma vez que você está armazenado, você tem acesso através de softwares especiais para fazer essas análises, tá certo? O que é essas informações que a gente pega? São informações, desde informações básicas como IP de origem, IP de destino, tanto IPv4 como IPv6, tá? Não tem distinção. Porta origem, porta destino, protocolo, duração daquele flow, a quantidade de bytes daquele flow, tá certo? Algum protocolos especiais, tá? E muitas outras informações, que nem até de camada 2, por exemplo, VLAN, a interface que se originou e saiu o pacote. Então, você entrou por um equipamento na interface A, saiu pela interface B, então esse roteamento interno você tem. Tá certo? E, por exemplo, até informações de BGP, tá? A SPF e tudo mais, você tem essas informações também. Então você consegue obter vários tipos de informações a partir desses pacotes que são passados para você. Mais uma dúvida, você falou, né, ali que tem um agente dentro do dispositivo, né, seja o roteador, switch, ele vai mandar isso lá para o coletor. Esse agente, ele é algo que você instala, ou o equipamento já vem com esse agente, já tá meio que lá setado e você só precisa configurar ele, ou precisa instalar alguma coisa? Perfeito. No caso, vamos começar pelo mais difícil. No caso de roteadores baseados em software, né? Um Linux, um FRR. BSD, exatamente. Você tem que instalar. Existem softwares apropriados para isso. No caso de uma caixa, né? Um Juniper, um Cisco, ele já vem embarcado no software. Tá? A diferença... O próprio vendor colocou lá já esse agente. Existe uma RFC que trata tanto do NetFlow, né, que é o IPFix hoje em dia, como o S-Flow versão 5. E não são todos os players que falam todos. Então, por exemplo, você vai pegar o MikroTik vai falar NetFlow. O Cisco vai falar NetFlow. Você vai pegar um Juniper, vai falar S-Flow. Você vai pegar um Extreme, vai falar S-Flow. Tá? São implementações e agentes diferentes, mas o resultado é muito semelhante ao que você vai obter nos dois. Mas o que é NetFlow, S-Flow ali? São protocolos, são serviços, um conversa com o outro. Se eu tiver um Juniper ou tiver um Cisco, como você estava falando, vou conseguir conversar? Explica para o nosso ouvinte. Tá. Todos são flows de rede, tá certo? A gente comumente fala sobre NetFlow. NetFlow é uma marca que foi criada pela Cisco. E ela foi criada, era proprietário, depois virou IPFix, e hoje é uma RFC. É uma RFC no IPFix. O S-Flow, ele também é uma forma de captação de flows de rede, por amostragem, não como o NetFlow, que o NetFlow consegue pegar todos os pacotes, mas ele é por amostragem, é uma definição diferente, mas eles procuram trazer as mesmas informações, tá? Para um coletor, se você tem um NetFlow, você vai mandar para o NetFlow e ele vai saber entender aquilo e vai armazenar. Se você tem S-Flow, ele vai receber com o S-Flow e vai armazenar de uma forma adequada, tá? Por exemplo, o coletor que nós temos lá na universidade, ele recebe tanto S-Flow como NetFlow. Tanto faz. Só que eles não se coexistem num equipamento. Por exemplo, se um equipamento que nem um Juniper, ele vai mandar S-Flow, ele não tem NetFlow implementado, né? Porque seria um desperdício de recurso, tá? Se ele tem
NetFlow ele não vai precisar mandar S-Flow. Então tem só essa distinção. Basicamente a distinção é quem vai para NetFlow, quem vai para S-Flow, tá certo? Mas a nível de coletor os dois, eles aceitam os dois tipos. Ele vai tratar como dado, né? Ele vai tratar como dado. Bom, agora uma pergunta, não sei se é pertinente, mas você falou ali, né? Ele vai capturar o pacote, seja IPv4 e IPv6, mas existe alguma diferença ali se eu for trabalhar só com IPv4 ou com IPv6? Porque às vezes a gente vê dos nossos alunos nos cursos que ele fala, minha rede é toda IPv4, eu já tenho tudo ali setado, se eu colocar IPv6, o pacote é maior ou o cabeçalho é maior, isso daí tem algum impacto na rede? Não. Ele precisa se preparar para alguma coisa ali ou é irrelevante isso? Não, tá irrelevante. Nós, por exemplo, lá na universidade, nós temos agentes que trabalham com pilha dupla, que enviam os flows para o nosso coletor, todos em IPv6. Alguns só enviam em IPv4. E lá ele recebe processo IPv4, IPv6, porque a comunicação entre o agente e o coletor é uma coisa. Os dados que estão sendo armazenados de pacotes é outra coisa. A comunicação vai ter um pacote do NetFlow de rede que lá dentro vai ter muitas amostras, tá? Essas amostras que vão ser armazenadas. E por que flows são importantes? Por que um administrador de redes deveria utilizar flows? Ou então até na questão de segurança, o que isso pode ajudar? O que você poderia dizer? Eu vou fazer uma analogia com uma conversa que eu tive no almoço num dos nossos eventos aqui. A pessoa, ela tinha na sua organização toda a parte de monitoramento baseada em MRTG, plotando gráficos. E aí eu perguntei para ele, mas o que está acontecendo dentro desse gráfico? Você vê o gráfico no decorrer do dia, subindo e descendo no final do dia, mas o que está acontecendo? Quais que são os dados que estão sendo trocados? Como você está conversando com a internet? Existe alguma máquina sua, por exemplo, que está conversando com a botnet? Ele não soube dizer. Os flows entram exatamente nisso aí. Tá? Quando você tem essas informações, quando você obtém essas informações dos seus ativos de rede, os flows vão te dar uma visão do que está acontecendo dentro da sua rede. E isso é um passo e é uma... não vou falar vantagem, mas é um benefício que você não vai ter só plotando dados na sua rede, só plotando gráfico. Se a gente lembrar lá atrás, né, lá nos primórdios de repetidores, você ficava olhando os LEDzinhos, se todos estavam piscando, se estavam tendo colisão. Era a nossa primeira forma de você fazer um tipo de monitoramento da sua rede. Depois vieram suítes, e aí a gente ficava maravilhado fazendo os gráficos da sua rede, entendendo como que era a quantidade de dados que estavam sendo trocados. Mas agora, você tem a necessidade de saber, o que eu tenho dentro desses dados? O que eu tenho dentro desses gráficos? E isso você consegue tornar realidade usando os flows. De uma forma com um custo muito baixo, a gente pode ter uma oportunidade de explicar com mais detalhe isso no decorrer da conversa, mas ele pode saber aquilo que está acontecendo e saber realmente, em que estado está a minha rede. Um outro recurso, por exemplo, eu tenho um sistema aplicado aqui dentro. Que parte do meu sistema conversa com quem? Os serviços, os meus servidores. Interno, exatamente. Assim. Porque a gente sempre fala nos provedores, nas conversas, até no X-Fórum, né, da conversa norte-sul, do provedor, né, com o Pix, com a internet, mas a gente esquece da conversa leste-oeste, entre os nossos serviços. E os flows de rede vão te dar isso. Isso daí é interessante, até frisando alguns conceitos, né? Porque o pessoal às vezes fica muito preocupado com eu posso sofrer um ataque vindo da internet, ou eu tenho que proteger ali, né, a minha rede de ataques externos, mas esquece que internamente a pessoa também pode fazer, por exemplo, para provedores, alguém fazer um spoof interno ali e fazer um ataque de negação de serviço dentro do próprio sistema autônomo, né? Exatamente. Por exemplo, você tem um phishing, um e-mail de phishing. Alguém clica naquele e-mail de phishing. Como que você vai saber o movimento lateral que um código malicioso fez? Os flows podem te dar essa resposta. Eu fico imaginando aqui também a
questão, por exemplo, de você identificar o padrão da sua rede, né? Então, por exemplo, como que eu sei que aquele pacote é um ataque, né? Que eu tô recebendo algum ataque. Se eu não sei o padrão da minha rede, de utilização dela, de pacotes que circulam, de protocolos que circulam, fica difícil da gente tomar uma ação. E acho que os flows vêm para ajudar isso, né? Exatamente. A conhecer como que é o padrão normal da nossa rede é a base para a gente saber diferenciar se a gente está sofrendo um ataque ou não. Se você tem um servidor de mirror de FTP, como você vai diferenciar que aquele pico não é alguém baixando uma distribuição recém-chegada? Então, é conhecendo a sua rede. E você vai conhecendo a sua rede com essas amostragens de tráfego que é pega, e você sabendo que cada item, cada pedaço da sua rede está conversando com quem. Esse é o padrão. Uma vez que você tem o padrão, aí você consegue começar a diferenciar as anomalias de rede. Por exemplo, nós temos um caso que nós queríamos identificar quando a gente estava sofrendo um ataque de DDoS, né? Por exemplo, de um SIM ACK. Como diferenciar isso das dezenas e centenas de requisições que uma universidade como a Unicamp recebe? Então nós plotamos todas as requisições de TCP request que a gente tem, com os flows, com os dados de flows, e a gente vai sabendo. Ok, aí agora a gente consegue identificar quando a gente está tendo um ataque, quando aquele normal se tornar um ponto fora da curva nossa. Então a gente consegue ir e saber da onde está se originando esses ataques. E uma dúvida agora que eu fiquei, você falou de pegar, né, os flows, armazenar eles, usar as informações desses flows para fazer ali correlações, mas como que vocês fazem isso? Tem uma ferramenta para fazer essa análise? Vocês fazem na mão? Vocês desenvolveram alguma coisa? Você que é meio programador aí, fez um software ali interno da Unicamp para isso? Ou já existem soluções para esse tipo de atividade? É agora que quem gosta de fazer threat hunting se maravilha. A nossa ferramenta de flows, ela é baseada em NFDump. O NFDump, ele é como se fosse um TCP dump, e aí você imagina um TCP dump com uma base de dados. Tá? Então nós usamos esse ambiente e personalizamos scripts para serem rodados para trazer a amostragem, para trazer os relatórios que nós desejamos. Certo? Então, por exemplo, se eu quero saber se eu tenho algum host meu comprometido, eu submeto uma pesquisa desses flows que eu captei a uma base de IOCs conhecida e eu vou ter essas informações. E aí você pode definir isso, se você vai querer fazer em 5 minutos, se você quer fazer em algumas horas, seja bem criativo com isso. E isso é automático. A própria ferramenta vai usar essa informação que você pegou de fora. Uma vez que você definiu um script a fazer isso, ela pode transformar, ela pode pegar todos aqueles dados de uma forma on the fly ou já armazenados e tratar e mandar para você só o relatório. Isso aí você consegue fazer, tá? Mas isso é fácil de fazer? Por exemplo, para um provedor pequeno? Ela exige um conhecimento, mas um conhecimento básico em scripts, né? E aquilo que você quer obter, tá certo? A gente sempre coloca a Unicamp como uma fonte de conhecimento que você possa consultar. Nós, inclusive, tem alguns scripts que a gente compartilha com a comunidade para aqueles que pedem e damos todo o auxílio para que eles possam transformar vamos colocar dessa forma, aquele sonho em realidade, tá certo? E acredito que uma peça fundamental que foi a semana de capacitação que a gente teve, que a gente gravou e a gente colocou disponível para vocês assistirem um passo a passo de como você estabelecer um coletor de flows do zero. Certo? Então isso é uma fonte de conhecimento que as pessoas podem obter. E então, assim, voltando à questão de como você pode obter essas informações, nós temos, por exemplo, uma informação por exemplo, se eu tenho algum host se destacando em grande quantidade de dados trocados, isso pode significar várias coisas. Um trabalho normal dele, pode significar que alguém está extraindo dados dele, pode significar que ele está participando de um ataque DDoS, ou pode estar significando que ele está sofrendo um ataque DDoS. Então, os flows vão te indicar isso.
Agora, cabe também ao analista interpretar como que aquela informação está chegando até ele. E aí você tá falando dessa questão de você capturar os dados, armazenar eles e fazer scripts, assim, para poder até ter uma boa visualização. Me veio aqui à mente a questão de armazenamento, né? Eu queria saber assim, eu tenho que guardar muitos dados pra gente começar a trabalhar? Tipo, pensando ali na operação que vocês têm ali na Unicamp, que é uma rede grande, que tem ali uma enormidade de usuários usando, vocês precisam capturar de tudo e vocês vão guardar aquilo 2 anos, 3 anos, 5 anos, precisa ser um Big Data aquilo lá pra te ajudar? Quando vocês armazenam também, acho que dá pra linkar isso, vocês usam, tipo, fita. Pô, velho, você vai denunciar a minha idade. Olha, essa que é interessante dessa ferramenta. Lá no Unicamp, nós armazenamos por dia cerca de 5 GB de dados, só de flows. Nosso backbone, ele não é pequeno, não é grande também, né? Mas temos em torno de 10, 15 GB de tráfego, tá? Que passam nas nossas caixas e com a internet. A tecnologia que nós utilizamos é S-Flow, então ela não vai pegar todos os pacotes, ela vai pegar uma amostragem lá daqueles pacotes e vai enviar para nós. Mas, assim, 5 GB que a gente fala, se a gente colocar isso num ano, tá dando em torno de 1 tera, 1,5 tera, porque às vezes você tem um movimento de tráfego maior ou menor no decorrer do tempo. Quando libera as notas, né? O pessoal tenta acessar ali, todo mundo entendeu? Vestibular, né? Saiu o resultado. Então, assim, em 2 anos, a gente tá chegando perto... 2 anos e meio, a gente tá chegando perto de 5 teras na Unicamp, tá certo? Isso é muito menor, por exemplo, se você querer uma ferramenta que fizesse um mirror de todo o seu tráfego. Eu pensei que ia ser bem maior do que 5 GB. Também. Porque ele consegue armazenar e comprimir de uma forma bem efetiva e torna o conteúdo, o armazenamento mais efetivo e mais tranquilo para você levar. Então, assim, ele não vai trazer grandes problemas de armazenamento. Mas também vai depender de 2 coisas. Por quanto tempo você quer ter o histórico, tá certo? Então, por exemplo, 1 ano, o Marco Civil vai te dar 1 ano, mas também você pode estender isso. Você pode pegar aqueles dados de 1 ano e armazenar offline. Se precisar alguma interação com aqueles dados, você joga facilmente isso para um host offline e você analisa com a ferramenta. Você consegue instalar ela facilmente, certo? E vai depender de outro ponto também. Quais são os pontos que você quer obter os dados? Tá? O NetFlow, ele trabalha com uma ativação de porta. Então, para cada informação de pacotes, você vai ativar uma porta. Então, imagina um switch com vários clientes pendurados naquele switch. Você quer as informações de todos os clientes, você vai ter que pensar quais são as portas que você vai ativar efetivamente para que eu tenha essas informações. Você pode optar só por fazer o uplink? Tudo bem, mas e a conversa entre os clientes? Você não vai conseguir obter. Então, talvez seja bom você ativar todas as portas ou as portas que você deseja, para que você tenha a melhor visão. Isso que é interessante, você sempre tem que pensar nisso. As portas que você for ativar vai te dar uma visão do tráfego que está passando por ela. Então esse é o ponto que você tem que levar em conta. Quanto mais portas você ativar, mais dados você vai ter. Mas eu posso ter dado duplicado. É bom, por exemplo, no caso do S-Flow, quanto mais dado duplicado, mais efetivamente ele trabalha e vai te dar a informação de como que é a visão da sua rede. Mas também vai te onerar na questão de dados armazenados, tá certo? Agora, também tem um outro ponto, né? A amostragem, a taxa de amostragem. Você pode começar com uma taxa de amostragem, por exemplo, a cada 512 pacotes, um pacote. Ótimo, você vai ter um armazenamento. Eu quero 1 por 1. Rapaz, aí você vai precisar de um Big Data. Você vai precisar de muito espaço. Porque imagina, ele vai pegar, mesmo que sejam os metadados, informações do cabeçalho, vai te custar. Porque você está aumentando o volume que você vai estar gerando lá no seu coletor. Então, assim, quanto mais dados você armazenar, melhor a visão que você vai ter, tá certo? Quanto mais informação você quer ter, mais portas você vai ter que ativar. Quanto mais granularidade, menor a granularidade que você quer, então você define uma taxa de amostragem menor, mas isso vai onerar os seus dados que vão ser armazenados, tá? Basicamente é
E uma dúvida, você falou aí do tempo de armazenagem. Lá na Unicamp, vocês normalmente ficam quanto tempo com isso daí armazenado? Esses 1 tera? Inline, ou seja, a quente, nós temos de 3 anos. 3 anos. 3 anos. 2 anos e meio, 3 anos. Como que aumenta o tráfego, a gente sempre tem que estar revendo isso. Mas em 2 anos e meio e 3 anos a gente tem a quente. E a gente vai fazendo, eu falo de sangria, né? A gente vai pegando os dados e vai colocando offline para trabalhar, porque às vezes surge, isso já aconteceu, surge pedidos de justiça para a gente poder tratar, e às vezes a gente vai achar isso nos dados offline. Tá? Então isso pode ser uma salvaguarda que você tem, tá certo? Então aí você pode armazenar e deixar ele quietinho lá, esperando você utilizar. Normalmente a gente deixa de 5, 6 anos os dados lá offline e depois a gente vai eliminando com o tempo. E vocês armazenam no storage mesmo, em HDs, SSDs? Aí você pode armazenar offline ele, você pode armazenar num drive, tá? Geralmente a gente criptografa eles. É armazenado criptografado ou no backup seu, tá certo? A gente faz uma compactação, uma criptografia em cima deles, para que ninguém além de nós tenhamos acesso. Sim. Tá certo? Pensando no ransomware, né? Ele não vai ter acesso porque vai estar criptografado. Ele vai criptografar o criptografado, mas ele fica offline, então não vai ter problema, não. Então, você já estava comentando aí de ransomware, né? A gente falou também de negação de serviço. Queria que você explanasse um pouco sobre essa questão dos ataques e como que os flows podem ajudar. Eu fico aqui imaginando, mas posso estar errado. Mas, por exemplo, o ransomware ou então alguém que está coletando seus dados, estão fazendo download, então você vai ver ali que deve estar tendo uma questão de upload de tráfego grande para um outro determinado IP, algum servidor longe. Enquanto ali o de negação de serviço é o tráfego entrante, né, que tá chegando em você. Então eu acho que pode te ajudar. Mas eu queria que você explanasse aí, porque tem vários outros tipos de ataques. Então assim, você tem que saber o que eu quero saber de informação dessa massa de dados que eu tenho toda. Então você tem que entender o que você está procurando. Então o ransomware, cada ransomware tem a sua assinatura diferenciada. Se ele está se movendo lateralmente, como que ele se move? Qual tipo de comunicação que ele tem? Se ele está buscando um código malicioso, aonde ele vai buscar? Então você sabendo do funcionamento, do modus operandi, você tem que ter formas de detectar. Olha, o Flows ele não vai te dar informações de UTM do pacote, do que está passando no pacote. Então eu tenho que saber de outras formas que eu vou procurar. Então, por exemplo, quais são os IPs de botnet, por exemplo, que aquele código malicioso está buscando o código que ele vai baixar. Então isso já vai me dar uma dica se aquela máquina está comprometida ou não. Então, tendo isso em mente, você consegue definir relatórios para eles buscar essas informações e trazer para você. Um DDoS, como que ele ocorre? Por exemplo, nós temos o que é muito falado, os floods de sync setup. Eles vão vir, são várias origens, com destinos prováveis somente os seus servidores web ou a sua massa de endereços IP, mas eles têm um comportamento. Eles vêm com características TCP, vai com destino na porta 443 e somente SYN, né? Os flags 2 de um pacote TCP. Então você sabe como você buscar. Então você pode ir caracterizando, fazer essa característica de tráfego e trazer para você de uma forma que você saiba, ó, eu estou sofrendo um ataque ou não. Eu estou sofrendo um ataque de UDP, de amplificação de UDP. Então alguém está se aproveitando de uma porta, uma 443, um 61 ou um 1919 e está usando essa minha infraestrutura como amplificação de um ataque UDP. Então eu tenho que saber, ótimo, quando que é um ataque? O que eu posso definir como um ataque? Quantos pacotes, por exemplo, por segundo? Qual a massa de dados ou o trigger que eu vou disparar se eu atingir esses dados para aquele protocolo? Então tudo isso você consegue colocar num script e trazer para você de uma forma até razoavelmente rápida para você ter o tempo de agir e evitar danos possíveis. Isso daí acho que encaixa bem com o que você falou no começo do episódio, porque
pra você saber tudo isso, a sua base de rede tem que estar bem sólida, né? Porque o que é um SIM? O que é um ACK? Por que é somente um SIM? O que eu esperaria depois desse SIM aí? Exatamente. Então, tipo, são coisas que realmente, se a pessoa não estudou redes, ela não vai conseguir identificar isso nunca, né? Exatamente. Isso que muitas vezes é a limitação quando os profissionais entram no nosso ambiente de redes ou na parte de segurança. Às vezes você está dependendo de uma ferramenta. O depender de uma ferramenta pode ser perigoso para você, porque você não vai estar entendendo como que ela vai estar te mandando um monte daquelas informações. Aí você vai ver um monte de luz piscando, gráficos para cima e para baixo, e fala assim, eu tenho uma ótima ferramenta, tá, mas o que ela tá dizendo para mim? E se eu precisar mudar de ferramenta, né? Aí vai ser aquela brincadeira de, com laranja eu sabia fazer. Agora mudou para uva, aí agora então, eu não consigo mais trabalhar. Com flows, vou colocar assim no modo roots de ser, ela envolve que você tenha um conhecimento de redes muito aplicado. E se você não tem, você vai ter que procurar ter para você poder estar se adiantando a alguma interpretação que aquela ferramenta está te dando, certo? O trabalhar com a ferramenta que nós utilizamos, que é o NFDump, você requer um conhecimento maior, vai te exigir um conhecimento, uma curva de aprendizado um pouco maior, mas ela vai estar, digamos assim, personalizada para o que você precisa. E isso, muitas vezes, é bom para você. Ela vai te dar a oportunidade de você trabalhar. Eu sempre falo isso, né? Te dá a oportunidade de você trabalhar. Algumas pessoas podem dizer, vou ter que trabalhar com ela. Mas eu quero ela para não trabalhar. Exatamente. Mas aí que tá, você vai trabalhar com ela para você não chorar depois. Então isso vai te dar uma oportunidade boa. Não, você comentou aí da questão da ferramenta, né? Que ela não faz tudo sozinho, né? Que ele tá um negócio como se fosse o cinturão do Batman, né? O cinturão não salva o mundo, é o Batman, mas ele precisa do cinturão pra poder ajudar a resolver o problema, né? Exatamente. E eu acho que aí é que entra a ferramenta que a gente tá comentando hoje. Mas eu gostaria que você também explanasse, por exemplo, vamos pegar aí um caso hipotético, uma história que você possa contar pra gente que a questão dos flows pode ajudar ali na questão de um incidente de segurança e até correlacionando com outras ferramentas, né? Vamos botar no cinturão aí do Batman, que mais ele poderia utilizar para poder se proteger ou então identificar um ataque, né? Usando a pergunta que você colocou, tem um caso que aconteceu lá na Unicamp que a gente recebeu através de uma ferramenta parceira, né? O Shadow Server, né? Uma informação de que tem um determinado IPv6 lá com uma porta de LDAP aberta. O que é estranho é que o IPv6 que era mencionado não era nosso. Uhum. E aí, estudando um pouco mais, era um IPv6 de um túnel 64. Aí a gente começou a ir atrás, beleza, que é isso? Mas como que ele envolve o nosso IP? Né? A gente foi lá atrás, lá nos primórdios do IPv6BR, né? Lá no que agora é curso online, né? E foi entender o que era aquele tunelamento. E a gente conseguiu identificar que era um IPv4 nosso, que ele tinha um túnel aberto. Ok, tudo bem, tratamos aquilo, tá. Será que tem mais alguém da Unicamp? Então fomos entender como que era o túnel 64, como que era o túnel Teredo, e colocamos aquelas informações nos flows. E rapaz, a surpresa foi grande. Muita gente legado, muito dispositivo legado com túneis automáticos IPv6 e a gente sabe, você tendo esses túneis abertos, né, você está escancarando o seu dispositivo de cliente, porque você está bypassando o firewall, qualquer coisa que tenha lá dentro. Então a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha para notificar essas unidades, esses clientes, para eles estarem desativando isso. Mas essa é um exemplo de como que os flows foram usados para identificar um problema que estava passando para nós de forma transparente. Nada estava sendo alertado. Ninguém alertava sobre aquilo. Mas é uma coisa que você pode usar os flows para estar te alertando. Isso daí que você comentou é legal porque às vezes a gente conversa com umas pessoas e elas têm essa ideia de assim, eu não tenho IPv6 na minha rede, então não preciso me preocupar em monitorar IPv6. E aí isso daí é uma situação clara de que, pera aí lá, não é bem assim, né? Exatamente, cara. É uma forma assim, mas lá atrás ele se tornou muito bom, era até documentado como que você podia pegar ilhas IPv4, transformar em IPv6, joia, né? Mas hoje, com o IPv6 já aplicado, ele não se torna mais
E muitas vezes tem alguns profissionais que falam, o Teredo tá fora do ar. Não, o Teredo não tá fora do ar não, viu, gente? Tá lá, tá bem consolidado. Se você pegar um IP e jogar no Ruiz, o Ruiz vai traduzir ele para IPv4 e você vai ter uma surpresa. Tem um outro caso, que isso também é mais voltado para a parte web. Né? Um servidor web nosso, geralmente WordPress, que você pegava... De repente ele estava subindo páginas aleatórias, dinâmicas com propaganda do tigrinho, propaganda de cassino, e você sabe como que aquilo lá foi comprometido. A primeira informação foi comprometido. E como você identificar aquilo? Então a gente começou a ver, se ele está fazendo aquilo, quer dizer que ele está sofrendo um redirecionamento. Como que ele está redirecionando? Que IP ele está redirecionando? Então, dessa forma, a gente usou essas informações para ver quais outros hosts, quais outros servidores web estão contaminados com aquela informação, com aquele código. E a gente conseguiu ir atrás desses servidores e atuar, e eles conseguirem tirar do ar. Então, são formas que você vai entendendo, né? Entendendo o caso, entendendo como que é a assinatura, o comportamento do código malicioso, e aí você pode usar e joga pro Flows para ir trazer essa informação para você. Uma outra questão, por exemplo, que a gente sofre todo dia, todo administrador de rede, provedor sofre scans, sofre brute force de SSH, de porta 389 e tudo mais. A informação dos projetos de honeypots são muito boas para nós. Então a Unicamp tem os seus honeypots, com parceria lá com o CertBR, eles têm os honeypots, e aí a gente faz um uso, né? Não das informações do projeto especificamente, mas a gente faz o seguinte: todos os IPs que bateram nas honeypots que estão na internet, o que eles estão fazendo no meu lado? Será que eles já chegaram na minha rede? Exatamente, na minha rede de produção. O que eles estão fazendo na rede de produção? Então, por exemplo, por lá, com isso, você consegue saber quem está fazendo um scan, quem está fazendo um SSH, quem que eles estão indo atrás. Por exemplo, a gente já pegou máquina desatualizada, servidor web aberto de laboratório, era uma câmara. Por quê? Fruto do trabalho dos honeypots, que aquele IP bateu na honeypot, mas bateu na nossa rede de produção também. A gente não conseguiria saber rapidamente se aquilo era legítimo ou não, né? Mas a gente sabe, quem bate na honeypot, coisa boa não é. Então vai vir bater na nossa rede de produção. E por aí a gente consegue obter essa informação. Agora que você comentou do honeypot, eu acho que é legal explicar um pouquinho o que é essa ferramenta, né? Pelo que eu entendo, a gente pode dizer que ela é como se fosse um pote de mel para atrair o atacante, né? Então ele vai para lá achando que é uma máquina vulnerável, toda aberta para o mundo. Ele acha que ele vai conseguir o controle daquela máquina, que ele vai abusar dela a rodo, só que ela é uma máquina controlada, né? Que você tá analisando, né? Como se você estivesse identificando o que esse cara vai fazer aqui dentro, para depois ver se ele tá fazendo isso em outra rede, né? O honeypot é uma forma de estudo, né? De estudo de códigos maliciosos, de sinais de rede de comprometimento e tudo mais. E é uma parceria que o CertBR tem com a sua instituição. Você separa determinados endereços para serem instalados nesses servidores. E o objetivo é exatamente isso. Você não faz nenhum tipo de interferência de firewall, vai deixar todo o tráfego que bate na sua rede passar para aqueles endereços de honeypot, e aquele honeypot vai estar querendo todas aquelas informações e vai estar obtendo aquelas informações para que tá estudando como que aqueles pacotes estão tentando interferir em algum serviço, estão querendo fazer a forma de comprometer, porque na maioria das vezes eles não sabem que são honeypots. Os scripts automáticos não sabem o que é honeypot, tá? Então eles vão querer achar o serviço, vão querer interagir com aquele serviço, e aí é onde é armazenado, identificado os IPs, os endereços que estão mais estão atuando mais, que tipo de serviço estão buscando mais informação. E é exatamente isso, é o pote de mel que vai atrair aquele enxame de pacotes, de atacantes, para justamente obter essas informações. E é aí que os flows podem entrar. O próprio CertBR, que é o que gerencia esse projeto honeypot no Brasil, ele obtém também flows desses nossos honeypots, tá? E nós obtemos também, em conjunto, para cruzar com as informações da nossa produção. E essas são as fontes primordiais de quando a gente sabe se a Unicamp está sofrendo um scan. Se está vindo da honeypots, quer dizer que não é legal.
não é coisa boa que o cara tá buscando. Já houve casos, por exemplo, de máquinas nossas estarem fazendo scan na Unicamp? Sim. É um sinal de comprometimento, inclusive, que os flows podem ajudar. Como que a gente sabe disso? Os scripts nossos, eles falam o seguinte, ó, todo mundo que bater no honeypot, você faz um report. Então, quando o nosso IP bate na honeypot, a gente sabe, opa, o que ele tá batendo na honeypot? Não era para bater. Então, às vezes, é um LLDP configurado de forma errada, que ele colocou a internet inteira para escanear, entendeu? Às vezes é uma configuração errada, mas às vezes ele está comprometido, buscando outras informações na rede. Então, tendo esse tipo de relatório nos ajuda muito. Essa união do projeto honeypot com a sua rede de produção e os flows te dão uma visão do que a sua rede está sofrendo. E são de IPs que é de origem maliciosa, no mínimo. E na sua hipótese você analisa não só a máquina, o que está acontecendo dentro da máquina, mas também o tráfego que está indo nela, que é o que você está falando dos flows, né? Principalmente o tráfego, né? A parte de serviços, a gente obtém os relatórios que o pessoal do CertBR manda, eles que têm mais o contato com a máquina, eles que fazem a gerência da máquina. Você aloca o seu endereço e aloca o hardware para eles usarem. É muito bacana isso, Alexandre, dessa questão, né, dos honeypots, que é um projeto bem importante aí do pessoal do CertBR e esse uso dos flows. Só que assim, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Às vezes a gente mostra uma ferramenta para os alunos, por exemplo, nos cursos, a pessoa, nossa, daqui vai resolver minha vida, mas aí você também tem que jogar às vezes não vou falar um balde, mas um copinho assim de água fria pra esfriar um pouco o ambiente e falar das limitações. E quais são as limitações dos flows? Assim, até onde eles conseguem ir? Acho que a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa quando ela vê flows, se ela tem algum contato com rede, é exatamente pensar naquilo, é meu TCP dump de forma mais legal. É tipo meu Wireshark ali, né? Mas aí que tá, não é. Não é um sniffer. Porque se você tá trabalhando com amostragem, você não tá pegando todos os pacotes, certo? Então, assim, claro, se você tem uma rede pequena, e você consegue puxar um por um, cara, vai ser bom para você. Mas ele não é um TCP dump. Primeiro, porque ele também não vai te trazer o conteúdo do pacote. Então você não vai conseguir fazer esse tipo de análise. Tá? Então esse é o primeiro. Ele não é um TCP dump seu. Tá? Ele vai te dar tendências de tráfego. Ele vai te dar, não pistas, mas uma forma de você interpretar o que está acontecendo com o seu ambiente de rede. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, que é uma limitação, é justamente você pensar que você vai conseguir ver a assinatura de ataques, ou assinatura de um possível ataque. Eu quero saber injeção de MySQL, de SQL injection no meu tráfego. Não, você não vai conseguir ver isso. Porque ele não vai obter essa informação. Não vai ir lá no cabeçalho HTTP e vai buscar aquela informação. Então, assim, essas são as limitações. Mas eu não vejo como limitações. Eu vejo como as funcionalidades dele que são feitas para aquilo. É a característica da ferramenta, dele, né? Mas é uma coisa que você tem que ter em mente. Eu quero examinar pacote, cara, então você tem que procurar, você tem que ter o flows, mas você tem que anexar com ele um outro tipo de ferramenta. Que aí você vai usar tudo isso para fazer uma correlação de um ataque, correlação de uma investigação, uma correlação de fatos que estão acontecendo. Claro, né? Tudo sincronizado com NTP, tá certo? Porque, um tá em UTC, outro tá em BRT, outro tá em -2, tá em horário de verão. Não vai dar certo, não vai rolar, tá certo? Então você tem que estar fazendo exatamente, tudo ter feito uma correlação vai te funcionar perfeitamente. Ou seja, não tem uma ferramenta que é uma bala de prata, né? Você tem um conjunto de ferramentas, até porque o atacante também tem um conjunto de ferramentas para te atacar, né? Se você pensar em algumas ferramentas, que são caras, por exemplo, tem o seu valor agregado um pouco maior, elas executam isso também. Elas vão buscar diversos tipos de informações em diversos tipos de fontes para te dar uma correlação e te trazer essa informação. Então, os flows têm essa característica, né? Tem essas funcionalidades. E você tem que saber exatamente como eu encaixo isso no meu ambiente inteiro. Tá? E outra coisa é que muitas pessoas aí, eu acho que é conceitual, muitas pessoas acham que flows é só para segurança da informação.
Não, Flows é para sua análise de rede. Uma questão interessante que o pessoal lá, do pessoal de redes fez eu quero saber se para cada prefixo /24, qual é a taxa de ocupação. Então, Quantos desses IPs estão sendo realmente usados? Exatamente. Então, é um script que você faz quando que esses IPs estão aparecendo nos meus flows. E aí você faz uma metodologia de consulta para que trazer, beleza, tantos por cento de cada /24 eu tenho, tá certo. Eu posso reutilizar, eu posso diminuir o reorganizar bloco, né? isso e orientar o outro pedaço de rede para outra unidade que seja precisando. Então é uma forma de se usar para fazer uma racionalização de uso de endereços IP. Não preciso fazer isso em IPv6, né? Mas em IPv4 é urgente que a gente faça isso. Porque afinal, quando a gente dá lá um /64, você espera ali que poucas máquinas estão usando naquela LAN, né? Se você ficar esperando que todo o /64 foi utilizado ali... Essa realmente... rede aí tá meio estranha, né? Bom, a conversa tá muito boa, mas a gente tá chegando no final do nosso episódio. Eu queria que você deixasse aí uma dica pro nosso espectador de como que ele poderia começar a trabalhar com Flows. Então tá. A primeira coisa, aprenda redes. Básico. Tem que saber redes. Segunda coisa, vai lá na semana de capacitação, lá na parte de flows de rede, acho que foi em 2023, 2022, não lembro. Procura lá o curso que a gente fornece, que a gente gravou tudo, e lá tá explicadinho como você começar das ferramentas que a gente usa no cotidiano. Certo? Tá no nosso canal, NickBR Vídeos lá do YouTube. Então, você digitar lá na buscador Flow, você vai achar lá. Dá lá, só. Achar minha cara bonita lá. De 2 anos atrás. 3 anos atrás. Então, eu acredito que esses são os primeiros passos. Mas um passo que também é essencial. Você tem que conhecer sua rede, tá? Como que você vai conhecer sua rede? Você tem que fazer um diagrama da sua rede. Os ativos, como eles se conectam, os seus principais servidores, tá certo? Por que você vai precisar disso? Porque você vai precisar definir onde eu quero monitorar. Se são só os uplinks, são as conversas entre os meus componentes de rede. Tá? E se você quer ter uma visão, então você vai ter que colocar portas ativas. Então você precisa entender como que sua rede está conectada, como que ela está funcionando. Então precisa um mínimo de documentação aqui daquela rede. Exatamente. Né? Mas eu tenho muita coisa em VM. Não se preocupa, não. O Flows também você consegue colocar em VM. Mas eu tenho em nuvem. Você consegue também. Então, não tem desculpa não. Dá para usar bastante, tem bastante informação. Tá, uma vez que você foi lá, você estudou redes, você foi lá na semana de capacitação, você tem um diagrama, ótimo, vamos implementar. Isso que é interessante dessa ferramenta. Você precisa de poucos recursos para poder botar para funcionar. Você vai ter que dar uma olhada nos seus ativos de rede, tá? Eles suportam o S-Flow, eles suportam o NetFlow, o que eles suportam? Eu tenho que instalar algum componente para estar me auxiliando a captura. E uma vez que você saiba disso, que você fez um inventário, monta o seu coletor, configura seus agentes, começa a armazenar isso, tá? E pode começar, por exemplo, com o NFSEM, que ele vai te dar uma visão mais gráfica, uma visualização mais gráfica. Isso está documentado lá na semana de capacitação. Ele é uma interface antiga, né? Legado, mas ele tá funcional. Funcional, tá certo? Ou se você quiser, beleza, eu quero uma coisa mais avançada, você pode ir para um Elastic. Daí ele tem alguns bits lá que pode te auxiliar a capturar flows e colocar numa forma mais gráfica, mais moderna para você. E tem outras ferramentas também, por exemplo, o NTOP, que ele é um coletor, vai te dar umas informações mais atuais, mais modernas e com mais enriquecimento de dados, tá certo? Que você precisa. Acontece que essa ferramenta, tanto Elastic como o NTOP, eles têm uma limitação. Eles não vão preparar relatórios para você. Uhum. Aí é a questão que surge o sysadmin, o script maker, que é fazer um script que traga as informações que você precisa. Então, comece fazendo um script para você procurar conversas com botnets. Começa a fazer um script para procurar NTOP, ou seja, quais são os hosts que mais trocam tráfego. Uhum. Tá certo? Começa a entender como que é a sua rede. Começa a ver, por exemplo, às vezes você tem algum servidor de e-mail na sua rede e você nem sabe. Uhum. Então, quem tá conversando na porta 25?
por exemplo, quem está com um RDP aberto, um Terminal Service aberto, são as minhas máquinas de SSH aberto. Então, como que você pode saber disso? No meu relatório, eu começo a ver vários pacotes da origem da internet para determinados servidores meus que normalmente não vai esperar. Cara, aí você usa um Shodan, você pode usar uma interface fora para testar aquela porta lá e falar, opa, eu nem sabia que essa porta SSH estava aberta. Uhum. Quantos terminal service estou aberto? Então aí você consegue cruzar informações. Porque você pode usar esses parceiros. Imagine, por exemplo, você tá podendo cruzar informações de flows consultando uma API do Abuse e PDB. Uhum. Você consegue agregar valor nessas informações. Então você usa os flows como uma base para você fazer uma consulta de OCs e armazenar aquilo. E eu só posso falar para vocês sem gastar. Uhum. Você não precisa contratar uma API paga. Você pode ir utilizando aquelas informações de uma forma pequena por enquanto e atrelando, aumentando os dados, a massa de dados que você tem. Cada vez mais você vai tendo um conhecimento maior da sua rede. O que muitas vezes é prejudicial é você querer dar pulos, avançar mais. Você tem que ir construindo gradualmente. Você muitas vezes quer pressa para chegar no resultado final. Uhum. Mas você não pode fazer isso. Você tem que ir construindo de uma forma gradual para você obter todas aquelas informações que você precisa. E a gente está aí para estar ajudando a você chegar a esse final. E eu falo para você que nunca vai chegar, tá? Você vai chegar num momento no seu conhecimento, a rede, e você vai achar, não, beleza, tá ok, mas tem isso aqui também. Uhum. Como que eu posso tratar isso? Tá certo? E aí você vai melhorando. Exatamente. Eu acho que nessa área de segurança muita gente tem pressa porque quer aplicar as medidas de segurança ou então identificar o problema no momento que está recebendo o ataque, né? E não antes, né? O trabalho preventivo de como você entender as coisas. Então faz com calma, assiste lá a semana de capacitação que você gravou com a gente. Se você não sabe um pouco de script, né, de programação, a gente também gravou uma semana de capacitação que ensina um pouco de programação Python para redes. Então vai complementando seus estudos, joga ali também numa IA, ali no ChatGPT para te ajudar a começar a construir os seus scripts e vai no teste coletando essas informações. Até porque coletar não vai impactar tanto na sua rede. Você só vai estar jogando ali para um coletor. Então aí você vai estar trabalhando esses dados. Então você colocar essa captura não vai afetar a sua rede. Né? Exatamente. Não, você vai estar trabalhando com dados offline, dados que já aconteceram, e você não vai estar onerando a captura daqueles dados. Você não vai estar onerando o servidor. Você pode ter, por exemplo, mandar para 2 servidores. Um que só fica lá capturando e para análise, outro que você vai fazendo testes. Entendeu? Então você tem uma gama de flexibilização bem grande. Então, muito obrigado aí, Alexandre. Acho que a gente vai ter que chamar o Alexandre para gravar mais uma semana de capacitação aqui, para fazer ali o parte 2 ali dos flows, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Já fica o convite para voltar aqui com a gente. Tá certo. Obrigado. Eu agradeço muito em nome da Unicamp, do CSERT da Unicamp, essa oportunidade a gente está podendo compartilhar. E eu falo compartilhar porque muitas vezes a gente, na vida profissional, a gente não sabe muito começar do zero. E muitas vezes a gente fica indo por caminhos que, às vezes, a gente aprende no mundo acadêmico que vai funcionar tudo. Mas esse conhecimento que a gente tem, a gente gostaria de compartilhar com vocês, principalmente com os pequenos e médios provedores. Mas os flows não são só para isso, né? Se a gente for ver lá no X de Amsterdã, eles usam esse flow. Então, é para todos os tipos. Mas, assim, se você não quer gastar tanto, os flows podem te dar uma visão de rede gastando pouco. Você precisar contratar consultoria, ferramenta. A contratação cara, né? Já não dá muito, mas a gente troca por outras coisas. Muito obrigado, Alexandre. Imagina. Bem, o episódio foi muito bom, mas antes de finalizar, vamos para os últimos avisos. E lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2026 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP.
na versão à distância. Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosseptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga as nossas redes sociais. Você nos encontra no X, o antigo Twitter, como @comunicbr. No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos o @NickBR. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais, pessoal! Essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo Registro de Domínios.br. Registre o seu .br.